A paz do Senhor, querido professor, querido aluno. A você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. A você que não é inscrito, você está tendo a oportunidade de já se estar inscrevendo e também deixar aí aquele like para ajudar no crescimento do nosso canal Espaço EBD. Eu sou o professor Daniel Santos e hoje trago mais uma videoaula comentada das nossas lições bíblicas dominical do quarto trimestre, que vem por tema a fragilidade humana e a soberania divina. A nossa lição de número hoje é a lição de número 11, que vem também por tema a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Será que é uma correção divina? Será que a gente tem que aceitar isso, né? Como um sim ou um não? Mas para a gente resumir bem a nossa lição, é sim. Ela também serve como uma forma pedagógica, né? De a gente estarmos aprendendo a respeito, né? Da forma mais difícil, mas sim, é uma forma de correção de Deus para nós. Não só como uma forma de pecado, né? Que o sofrimento ele não pode ser visto só quando a gente está em pecado, mas sim que como uma forma de mostrar, né, que Deus corrige aquele que ele ama, assim como um pai corrige um filho, né? Então nós somos considerados como filhos de adoção, nós somos considerados filhos de Deus. Então, como um bom filho, também tem que aceitar a correção do pai, né? A nossa lição é bem interessante hoje, tratando dessa lição, que nós devemos fazer uma reflexão nessa lição. Nós devemos sim fazer uma reflexão, né, sobre a soberania de Deus e o orgulho humano. Tanto é que o tema ele é um pouco polêmico se for tratado dessa forma. Quando nós tratamos de correção, o sofrimento é uma correção divina? Onde que fica o orgulho humano aí, né? A questão é que a gente não aceita que nada saia do nosso domínio, né? Essa é que é a grande realidade. Mas a soberania de Deus, ela sobrepõe sobre todas essas coisas aí, né? A gente vai estar falando algumas referências dentro da nossa videoaula comentada, e é bem interessante que você vá acompanhando aí, tá bom? O nosso texto áureo, ele está lá em Jó, capítulo 36, versículo 15, que diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A nossa verdade prática diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Sim, é uma forma de ensinar da pior forma possível, né? Porque o sofrimento, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta, né, de passar por provação, mas sim, é uma forma de ensinarmos, de Deus nos ensinarmos, né? Então nós devemos estar atentos aí nessa lição de hoje. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Jó, capítulo 32, do versículo 1 ao 4, do 33, do versículo 1 ao 4, do capítulo 34, do versículo 1 ao 6, do capítulo 36, do versículo 1 ao 5. É bom estar fazendo essa leitura aí, para que nós venhamos a desenrolar um pouco essa lição, né? O nosso objetivo geral é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com um fim pedagógico, né? Com o fim de ensinamento, com o fim de ensinar a nós estarmos aí aprendendo, né? Na nossa parte de introdução da nossa lição vai dizer assim: veremos a teologia de Eliú, exposta por 4 grandes discursos teológicos, desde Jó capítulo 32 ao 37, nós vamos ver aí todas essas teologias, né? Esse discurso se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca, né? Nós vamos estar vendo aí essa parte do fracasso deles, querendo introduzir a visão deles em cima da situação de Jó. Nós vamos estar vendo lá no capítulo 42,
de Jó, né? Mais à frente nós vamos ver aí se o próprio Deus falando, né, que os amigos de Jó erraram em tirar essa conclusão dele, né? Os amigos de Jó erraram em apontar o dedo para ele, o próprio Deus falando, né? Então a gente vai estar vendo aí no capítulo 42, se você puder estar dando uma lida, é bem interessante sobre essa teologia dos amigos de Jó, né? E tratando assim que foi um fracasso, foi errado acusá-los, né? Foi errado apontar o dedo. Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem, além da que houver qualquer injustiça em suas ações. Pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Aí nós vamos lá também já deixar uma primeira referência aí, né, que é bem interessante se tratar, né, e se tratando de correção, se tratando do homem e se tratando também da nossa lição aqui, é bem interessante nós pensarmos o seguinte, que quando um filho nosso nos desagrada, nós vamos corrigi-lo pelo erro dele. Só que é interessante nós sempre firmarmos aqui que Jó está sendo, passando por esse processo aqui sem dever nada, tá? Isso daqui é uma vontade permissiva de Deus, tá? Não é uma forma de castigo de Deus, mas sim uma forma que Deus permitiu que Jó viesse a passar. Beleza? Aqui na nossa lição nós vamos ter os nossos tópicos e subtópicos, tá? No primeiro tópico nosso está dizendo assim: o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Primeiro subtópico: Deus é soberano. Deus reina sobre todas as coisas. Ele manda no universo. Ele manda em tudo. Ele está em todo lugar. E o primeiro atributo que nós já vemos aqui, a soberania de Deus, é a sua onipotência, né? Que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então nós já vemos aí o primeiro atributo de Deus, a onipotência de Deus, né? Nós já vemos aqui a soberania dele sobre todas as coisas. O sofrimento é uma forma de revelar Deus. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina e extingue o Criador de suas criaturas. Quer dizer aqui, né? Se distingue, quer dizer que ele está comparando, né? Já está se comparando como Deus aqui. É isso que dá para entender. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina e distingue o Criador de suas criaturas. Quer dizer que Jó não está distinguindo mais, né? Então ele já está perdendo o temor. Por isso que ele está querendo que Deus se revele para ele, né? Que venha e responda os questionamentos dele. Isso é Jó, o pensamento de Jó. E só que o amigo está tirando essa conclusão aí, tá? Eliú está tirando essa conclusão. Ele está falando: olha, você está errado, Jó. Você está comparando aí o seu Criador com você. Você está querendo se comparar com Deus. Está querendo que ele venha responder as suas questões, né? Essa daí são as atitudes dele. Só que nós devemos se firmar em uma coisa: de que os pensamentos de Deus são bem mais altos do que o nosso, né? O amigo dele está equivocado mais uma vez aqui, que ele acaba diminuindo a soberania de Deus. Ele acaba aí limitando Deus, assim como foi os outros amigos, né? Ele começa a limitar Deus de uma forma que ele mesmo não entendeu, porque quando se tratando aqui de Deus aqui, nós vamos lá para Isaías 55, capítulo 55, versículo 9, que diz assim: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quer dizer que é um Deus ilimitável, né? Quando a gente chega no nosso limite, nós devemos saber o seguinte: que Deus está além daquilo que nós imaginamos ou daquilo que nós pensamos. Então Eliú estava limitado a esses pensamentos pequenos aí, né? Limitando a Deus, colocando Deus dentro de um limite. Segundo subtópico: o orgulho do homem
priva o ouvir de Deus. O orgulho do homem priva o ouvir de Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso Eliú aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele falava ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Na nossa Bíblia Sagrada nós vamos ver que Deus se revela ao homem de várias formas mesmo. Em sonhos, quantos estamos aí junto de um grupo seletos aí na nossa Bíblia, desde o Novo Testamento até o Antigo Testamento, que Deus falou em sonho com várias vezes, vários homens, né? E Deus se revela através do sonho. Deus se revela através da visão. E de alguma forma, se Deus quisesse falar com Jó, é isso que ele está querendo dizer aqui, Jó iria falar com ele, né? Iria se manifestar para Jó. De alguma forma ele iria se manifestar para Jó, de alguma forma ele iria responder o questionamento de Jó, né? O argumento de Jó ali. E nesse ponto que Deus não iria se silenciar se Jó tivesse certo. Deus de alguma forma iria falar com ele, mas Eliú nessa questão ele está equivocado. Nós já vimos aqui no nosso comecinho aqui, na nossa parte introdutória, que ele se equivoca. Ele está equivocado porque Jó sim estava vivendo o silêncio de Deus, né? Jó estava sim presenciando ali o silêncio de Deus. Mas uma coisa nós devemos estar certo em nossas vidas, nós devemos perseverar. Quando nós não estamos errados, é perseverar em Deus, né? Mais abaixo vai dizer assim: o jovem acredita. Mais um pouco acima aqui, melhor. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que no mesmo patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado do orgulho. Quer dizer que ele não se arrependia do que tinha feito e nem também baixava a crista, para dizer logo um português mais claro aqui, né? Ele não aceitava que havia errado. Quer dizer que o orgulho falava mais alto no coração de Jó, mas Eliú estava equivocado, porque Jó, como é que vai se arrepender de alguma coisa que não cometeu? Então isso não era orgulho, isso daí era só o silêncio de Deus. Mas uma coisa que perseverou em Jó foi a fé, né? Que é muito fácil nós pegarmos aqui e aceitarmos só as coisas boas de Deus, é muito fácil, né? Mas o mal de Deus nós também devemos aceitar. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba e que o conduziria à morte, né? Mas ele persevera em clamar a Deus. Jó persevera em clamar a Deus, né? E tirando aqui dessa parte de baixo que nós acabamos de ler, Eliú acaba de bater a sentença, acaba de dar o julgamento dele, né? Mas o que ele se esquece é que ele limitou Deus. Eliú limitou Deus, mas Jó não. Então Jó perseverou em clamar a Deus. Ele perseverou em acreditar que Deus sim estava na direção dessa situação. O nosso terceiro subtópico vai dizer assim: o mistério da redenção. Além dos sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre o homem. Sim, é uma forma de comunicação, né, de Deus e o homem. Quem é o nosso mediador? Né? Quem é o nosso mediador? Nós sabemos que nós temos um mediador, né, entre nós e Deus. Mais à frente nós vamos ver aqui na nossa lição, né? Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever e dizer que ele deve fazer e também interceder
em favor de sua saúde patriarca. Dessa forma, o mensageiro anuncia que é o justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. As funções que são atribuídas nesse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam Pera aí, meus irmãos, rapidinho. Vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor, né? Uma manifestação de Jesus ali, naquele momento. Ele seria um mediador, e nós sabemos que só há um mediador, né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós sabemos quem é esse mediador, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, aquele que se fez carne, né? Aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. O Verbo se fez carne, né? Então é esse o nosso mediador. Amém? Para a gente estar finalizando aqui, só um pedacinho aqui, nesse sentido, conforme podemos atestar, no livro O Ministério desse Mensageiro é um ato decorrente inteiramente de graça de Deus em favor de Jó, para mediar a sua causa e resgatá-lo, né? Glórias a Deus por isso, porque Deus deixou esse mediador aí, né? Glórias a Deus por isso, que é isso que nós devemos entender aí, essa teofania que aconteceu nessa parte aqui. Olha, tem um pedaço aqui que eu dei uma puladinha aqui, me perdoem. Não há dúvida que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, né? Que defendesse a sua causa, né? Que se apresentasse a causa dele diante de Deus, né? Muito, muito bonito essa parte aqui. Cada vez que a gente lê, a gente antes de a gente passar essa videoaula, a gente dá uma estudada, e cada vez que a gente lê, a gente vai interpretando outras situações aqui. Muito linda a história de Jó. Segundo tópico: o sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Primeiro subtópico: a justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com os seus amigos na acusação contra Jó. Aí eu deixo aquele texto, né, bem conhecido da nossa palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33, né, que diz assim: quem tentará contra os justos, né? Quem tentará? Eles estão fazendo aqui contra a vida de Jó. Agora são os quatro, né, os quatro amigos de Jó aí, atentando contra a vida dele. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Quer dizer que toda vez que Jó tentava se explicar, ele se complicava mais. Não passava de palavras em vão, né? Isso quer dizer, Deus jamais age injustamente, por isso contradiria sua própria natureza. Quer dizer que Deus não pode, né? E até mesmo contra o próprio ensinamento dele. É isso que os colegas dele estavam dizendo, né? Mas aí nós vemos lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, uma referência muito boa. Portanto, o Senhor corrige a quem ama, e da mesma forma o que o pai repreende. Da mesma forma que um pai repreende. Então Deus corrige aqueles que ele ama, sim, né? Isso já vai totalmente no contrário aí da visão dos amigos de Jó. Essa é uma, vamos dizer assim, uma escola de sentimento, né? Isso é uma escola de sentimento. E é um sentimento que ninguém quer sentir, né? É um sentimento que ninguém quer passar, que é essa correção. Mas é uma escola onde nós saímos aí saímos aí fortes, saímos aí crescidos,
Eu tenho o costume de dizer assim que quando nós passamos nesse tipo de escola de sofrimento, nós saímos dela curados. Nós saímos sem medo de enfrentar o dia de amanhã. Segundo subtópico, o caráter justo de Deus. Quando nós tratamos de caráter, hoje nós vemos aqui muitas pessoas aí que elas têm boas índoles, mas não têm caráter. Tem bons sentimentos, mas não tem caráter. E hoje, infelizmente, muitos dos nossos evangelhos estão aceitando as pessoas que se dizem de bons corações, mas não tem o caráter, não tem esse caráter de Deus, né? Não tem a marca de Deus consigo. Então, o caráter de Deus quer dizer aquele caráter que é justo, reto, íntegro, né? É isso. E aí agora nós vamos tratar do caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Aqui nós vamos ter 6 pontos da nossa lição mostrando o caráter de Deus, né? E num ponto ele tem razão, porque todos aqui são sim os atributos de Deus, o caráter de Deus, que ele é justo, né? Então logo no primeiro aqui ele fala assim, ó, ele age com a justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Sim, a lei da semeadura, como já foi dito nas lições nossas anteriores aqui, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, né? Pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Claro. Só que nessa questão aqui, como deixamos sempre bem claro, Jó está colhendo algo que ele não plantou. Isso aqui é uma vontade permissiva de Deus. Tá? Então nós sempre temos que ter esse discernimento aí, tá? De a gente poder separar. Porque nem sempre quando a gente vemos alguém sofrer é sinal que ela está em pecado. Sempre quando nós vemos alguém passando por alguma prova, não significa que essa pessoa esteja errante. Tá bom? Então nós temos que ter esse discernimento aí. No terceiro subtópico, diz assim: a defesa da soberania de Deus. Atende-se o seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Quer dizer que você merece uma recompensa por andar certo, né? Te dando o que você quer ou o que você não quer? Isso que eu estou querendo dizer aqui. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito de qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Quer dizer que a declaração de Jó aqui foi bem certa, né? Eliú aqui usou uma declaração falando que Jó estava tomando aí proporção errada na questão do pensamento sobre Deus, que ele estava apontando uma situação que Deus não iria fazer, mas quem estava errado nessa situação aqui como já disse aqui, o próprio Eliú, né, que ele não estava entendendo nada do trabalhar de Deus. Como eu já falei aqui no capítulo 42, a gente vai ver, né, a conclusão de Deus aí sobre os amigos de Jó. Todavia é preciso destacar 2 coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio que Jó havia cometido pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça e soberania acima do seu amor, o que é o erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo e grandiosamente amoroso e misericordioso. Lá em Lamentações, né,
Tem uma leitura que eu gosto muito lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim para nós: as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, né? Glórias a Deus por isso. Então, Eliú tomou outra decisão aqui totalmente errada, porque Deus é amor. Deus é amor. Se não fosse amor e misericórdia, jamais ele teria enfrentado a cruz do Calvário por mim e por você. Deus é justiça, mas também é amor. Quando ele se entregou na cruz, ele entregou marcando isso, que ele é justiça. Mas também ele entregou-se na cruz por amor. Amém? No nosso terceiro e último tópico diz assim: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Aqui são dois subtópicos. O primeiro diz assim: o caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos Elifaz, Bildade e Jofar. Acreditam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido, porque ele o recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas vai além, embora compreenda que durante a sua provação Jó se comportou de uma forma pecaminosa. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar a Deus. Dessa forma, o justo aprendem com o sofrimento, né? Nós vamos ver aqui, né, como eu já disse aqui lá em Provérbios, né, capítulo 2, no capítulo 3, versículo 12, né, que Deus corrige aqueles que Ele ama, e também lá em livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, nós vamos fazer a mesma leitura, né, que Deus corrige aquele que Ele ama, né? Deus repreende, e Deus repreende da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, não é da forma que nós queremos, e geralmente da forma que nós queremos não é a forma que Deus quer, né? E da forma que Deus quer geralmente não é da forma que nós queremos, porque nós queremos das formas mais fáceis, né? Mas é Deus quem nos corrige, é Deus quem nos esquadrinha, né? Para nós ficarmos no caráter de Deus, na visão que agrada a Deus. Nosso segundo subtópico vai dizer assim: adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36 e versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Sim, Eliú está certo nessa visão dele. Deus é grande, nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Nós não entendemos qual é o propósito do trabalhar de Deus. Ele está certo nessa parte. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma expansão sobre a ação de Deus nas ações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú por objetivo de demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como este fato deve ser com que Jó o reconheça como grande e o louve, né, como tal. Queria dizer que Jó aceitasse que Deus sim era soberano em todas as situações. E em nenhum momento na nossa lição nós vamos ver que Jó ele se contradiz a respeito disso, né? Os amigos dele estão tomando algumas decisões aqui que em nenhum momento da nossa lição nós vimos Jó falar com sua boca que nem que Deus era a menos, né, do que ele já havia aprendido. Em nenhuma parte daqui da nossa leitura nós vamos ver Jó menosprezando Deus. Não, em nenhum momento na nossa lição. Mas essa era a visão dos amigos dele. Queria dizer que Jó estava denegrindo a imagem de Deus. No Jó capítulo 37, do versículo 6 ao 13, ilustra-se uma forma poética de pensamento do orador. É uma metáfora de situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus.
nessa parte aqui no meio de tormenta, uma coisa interessante é que quando o mar está bravio, vamos se dizer assim, esse exemplo, quando o mar está bravio, é muito fácil nós pegarmos e questionarmos a Deus, né? Mas nós se apegamos às vezes, é dizer que nós se apegamos às vezes em dizer que Deus está colocando nós numa prova, né? Quando a gente se depara com uma situação difícil aí, né? E é muito fácil nós tomarmos esse tipo de decisão. É muito fácil nós tomarmos esse tipo de reação, porque quando nós se deparamos com dificuldades, é a hora que nós devemos, né, estarmos firmes na fé com Deus. É a hora que nós devemos estar firme com Deus, né? Não só na bonança, não só na hora que o mar está calmo, né? Nós devemos estar firme com Deus, mas sim também na tormenta. E é assim que Jó fez, porque é difícil nós entendermos aquela parte de que nós devemos adorar e louvar, né? É fácil louvar a Deus com as coisas tudo indo bem. É fácil adorar a Deus quando está tudo bem. Mas a adoração a Deus é uma coisa, louvor é outra. Louvar a Deus nessa situação aqui, igual o Jó está passando, é ter certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é louvar a Deus, né? É dizer que Deus está vendo a situação e Ele está no controle de tudo. Essa é uma forma que Jó achou de louvar a Deus, né? Mesmo com o seu sofrimento. Nós vimos nesta lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mas quando achamos que ele deve falar, e acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano, da soberania, né? De tal de agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor. Pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, ele vê o sofrimento como um papel pedagógico, né? Sim. O sofrimento de Jó, né, era sim um ensinamento pedagógico, mas não fruto de pecado. Pois nós vimos lá em Romanos, né, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A enfermidade entrou na humanidade através do pecado. Mas pela graça, pelo amor de Deus, Ele nos fez filho adotivo, né? Pelo amor de Deus, pela graça, nós somos feitos filhos de Deus. E como tal, devemos sim aceitar a repreensão do nosso Pai. Amém? Chegamos aqui mais um final da nossa videoaula comentada, né? E como forma de gratidão, eu te convido aí a estar, né, se inscrevendo no nosso canal. Se você ficou aí até o final com a gente da nossa lição, né, eu te peço aí que você possa estar compartilhando nas suas redes sociais e nos ajudando, né, ao crescimento do nosso canal. Peço também perdão, pois eu não pude gravar a última videoaula, a lição de número 10, né, pois para mim foi meio corrido aí, eu não consegui mesmo, tá, estar gravando essa videoaula, mas nós vamos estar tentando aí não ficar faltando nas nossas videoaulas, pois nós sabemos que tem pessoas que já estão nos acompanhando, professores aí, que já estão aí vendo nossas videoaulas, estão nos acompanhando, nos ajudando no crescimento do canal, e eu sou grato a Deus pela vida de vocês, tá? Eu peço para os irmãos que me ajudem, né, compartilhem aí. A gente tem o nosso Instagram, nosso Telegram, nosso WhatsApp, temos aí nosso Facebook, nossa página no Facebook, tá? Vamos aí, comenta aí no timeline aí do nosso vídeo, tá? Deixa aí seu comentário, deixa seu like, deixa seu gostei, deixa seu joinha aí. E aí a gente vai crescendo para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. A graça e paz.